O Rádio Visão tem a participação do Dr. Norberto Weber Vélez, sempre tão apreciada pela nossa comunidade. E o tema de hoje, doutor, são doenças do sangue. Essas doenças são perigosas porque muitas vezes são imperceptíveis, doutor? Bom dia. Bom dia, Rog. Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes. Mais uma vez um prazer, Rog, estar aqui contigo, né? A gente faz alguns programas esporadicamente, justamente, e aí a gente tem um maior apreço, né? Um pelo outro, junto, né, com a nossa querida comunidade. Então, assim, queridos, muito bom o tema que vocês trouxeram para a rádio hoje, né? As doenças do sangue, em maciça maioria das vezes, elas são imperceptíveis, né? Elas passam muitas vezes desapercebidas por anos ou por grandes momentos e o paciente vem a sofrer das consequências delas um pouco tardiamente, dando muitas vezes alguns imprevistos, né? Eu gosto de classificar as doenças relacionadas ao sangue em alguns grupos, né? O nosso sangue, Rog, para começo da história, ele tem um elemento vermelho, né? Esse elemento vermelho ele vem das células chamadas hemácias, né? Essas células elas carregam oxigênio e não é à toa que elas são vermelhas porque elas têm ferro, né? Então é o mesmo ferro que dá cor vermelha, a nossa terra vermelha aqui da região das Missões, é o mesmo ferro que dá cor vermelha ao nosso sangue, certo? Então as células vermelhas elas são responsáveis pela oxigenação e na falta delas a gente tem as chamadas anemias, né? Ao mesmo tempo a gente tem também as células brancas, elas são em menor quantidade, por isso a gente não consegue enxergá-las a olho nu. As células brancas são chamadas de leucócitos e elas dão pra gente a imunidade, a defesa do nosso corpo contra agentes virais, bacterianos, protozoários, agentes externos inclusive. E ainda a gente tem um terceiro grupo de partes celulares que se chamam plaquetas, que aí são responsáveis pela nossa coagulação do sangue. Então são 3 células vitais que estão circulando aí, tocadas pelo nosso coração e que conseguem penetrar em todos os nossos órgãos. Para a gente saber o destino dessas células, cerca de 20% das células vai para o cérebro, 20% delas vai para o rim e os 60% distantes se distribuem em todos os demais órgãos que a gente possui, incluindo fígado, pâncreas, ossos, pele, olhos e assim sucessivamente. Então a gente tem que entender que o nosso sangue ele não é puramente um elemento, ele é composto de muitos elementos e na falta ou excesso dele a gente tem as doenças, né? Outro exemplo de doença que a gente pode falar. O que a gente entende, lógico, muito rudimentar assim, claro. É como leigo que como tudo na vida é o equilíbrio. Uhum. Onde que pode desequilibrar isso? Perfeito. Então assim, ó, o sangue para menos, a gente chama isso de anemia, né? Esse sangue em carência a gente chama de anemia e pode ter uma infinidade de causas. A anemia mais comum de todas, Rog, é por falta de ferro, né? A gente chama isso de ferropenia, falta de ferro. E essa falta de ferro pode ser ou por ingesta precária de ferro, ou seja, comidas que são desapropriadas de ferro, ou por um sangramento oculto, como é o caso dos pólipos intestinais, úlceras gástricas, varizes de esôfago, divertículos colônicos, hemorroidas, menstruação em excesso no caso das mulheres, né? O sangue para mais, que isso aí é um desequilíbrio em excesso daí, é uma doença chamada policitemia vera, que acumula muita quantidade de sangue no seu organismo, nos organismos dos possuidores dela, uma doença muito incomum, uma doença um pouco mais rara e é capaz de provocar danos em órgãos-alvo, principalmente por depósito de ferro em excesso no fígado, depósito de ferro em excesso no olho e também no coração, dando várias doenças aí multiorgânicas, né? E esse desequilíbrio, Rog, eu tenho para te dizer que ele é muito mais prevalente para menos, tá certo? As doenças que causam fraqueza no sangue ou falta de sangue, né? O público leigo sempre fala falta de sangue. Elas são bem mais prevalentes. O excesso de sangue ele é incomum. Contudo, as pessoas confundem essa situação muito comumente com o excesso de ferritina, ou seja, elas dosam, né? Eu ia tocar nisso, porque há um contraste entre a ferritina e a anemia, né? Perfeito. Então, assim, aumento de ferritina não quer dizer aumento de quantidade de sangue, certo? Então, são duas coisas completamente diferentes. A ferritina em excesso ele é um marcador, primeiro, inespecífico, não quer dizer algo em realmente especificidade. Olha, é excesso de ferro no organismo. Não, a ferritina, ela se eleva em várias condições, que não só no aumento de ferro no sangue. Ela se eleva
nas inflamações, ela se eleva com uma gripe ou com um resfriado, ela se eleva até mesmo com um excesso de exercício físico, com uma batida muscular. E a ferritina também se eleva, Rog, que é a maciça maioria das vezes quando a gente dosa a ferritina e ela está alta, na síndrome metabólica. Que síndrome metabólica? Paciente obeso, paciente pré-diabético, paciente sedentário, com maus hábitos alimentares, paciente que tem resistência, então, a fazer o exercício físico, esse paciente começa a adquirir uma obesidade centro-abdominal e essa síndrome metabólica que se instala, ela é inflamatória e aumenta a ferritina. Então, a maioria das pessoas que tem ferritina elevada não é por excesso de sangue, e sim é por um desajuste ou inflamatório, de ordem relacionada a maus hábitos alimentares e estilo de vida, ou algum agressor inflamatório mesmo, como o caso das infecções e inflamações. Ou desequilíbrio alimentar, né, doutor? Desequilíbrio alimentar, com certeza. Eu tive um caso, a ferritina disparou, porque o consumo de alguns alimentos, e não por uma questão saudável, são por alimentos que eu gosto de consumir, né? Claro. Mas folhosas verdes, brócolis, né? Tudo esse tipo, vagem, todo esse tipo de situação, fígado, aumentam também. Com certeza. Então, a ingesta, ela é sim uma das causas de aumento também de ferritina. Só que a gente sempre tem que lembrar, ó, e é interessante a gente levar para nossa vida, assim, aquele cara que tem o hábito de comer alimentos que são ricamente presentes com ferro, por exemplo, vagem é um alimento, tá certo? Feijão é outro alimento que tem bastante ferro. Carne, principalmente carne vermelha, bastante ferro também. Mas se esse indivíduo tiver um peso adequado, uma barriga esguia, um padrão de exercício físico regular e levar uma vida saudável do ponto de vista cardiovascular, dificilmente ele vai aumentar ferritina, né? E é interessante a gente saber, de novo, pessoal, a maciça maioria das vezes que há uma dosagem de ferritina elevada no sangue, isso não é resultado de um aumento de sangue total a ponto da necessidade de sangria, né? Porque eu vejo muitos pacientes chegar no consultório assim, olha, doutor, eu fui recomendado a fazer sangria porque a minha ferritina está alta, né? Então, isso é uma situação que a gente tem que tomar muita cautela e cuidado, gente, porque sangria é uma retirada de sangue total. Com a retirada do sangue total, sai os elementos plaquetas, que são responsáveis pela coagulação, sai elementos de defesa do sangue, como são os leucócitos, que são as células da imunidade, e sai as hemácias, aonde está em si a ferritina. Só que a gente tem que tomar um cuidado só. A sangria, ela é recomendada para pacientes que têm aumento de sangue total, como são algumas doenças, que é o caso, por exemplo, da policitemia vera, da hemocromatose, em que o sangue por completo se exacerba, começa a se depositar em órgãos-alvo e causa doenças. Não é o caso típico da maioria das síndromes metabólicas, por ingesta errátil, por obesidade, por inflamação de algum órgão no corpo, por algum reumatismo. Então, temos que tomar cuidado. Aumento de ferritina, mesmo em níveis maiores do que 500, maiores do que 800 ou até mesmo maiores do que 1000, não é sinônimo de sangria. A sangria ela está bem indicada, sim, para alguns casos de aumento de ferritina específicos que são responsáveis por causar danos no coração, no fígado, nos olhos, como são algumas doenças, entre elas a hemocromatose, que é um depósito anormal de ferro. Então, o mais recomendável é ajustar a dieta, tratar as inflamações ou infecções, perder peso, tratar, portanto, esse contexto obesidade, que hoje tem uma terapia muito maior do que antigamente, que era simplesmente a dieta. Hoje a gente tem cirurgia bariátrica, hoje a gente tem injetáveis, hoje a gente tem orais, né? Justamente para auxílio no controle da obesidade. Então, sempre lembrar disso. Frente a um quadro de sangria, a gente não está tirando só a ferritina que está alta, a gente está tirando a parte da imunidade que está alta, a gente está tirando a parte da coagulação, e tudo isso, gente, infelizmente pode causar dano, além de correr o risco de desmaio, de mal-estar, de fraqueza, depois de retirar um sangue que muitas vezes não está em excesso só porque a ferritina está alta. E o outro ponto, a anemia, doutor, onde é que está o risco? Jóia. Então a anemia, gente, de novo, muitas vezes o Rog introduziu um adjetivo muito bacana no início, que é assim, imperceptível. A maciça maioria das vezes o indivíduo anêmico não sabe que está anêmico, e ele vai perceber que está anêmico mais tarde, quando começa a surgir alguns sinais e sintomas, entre os quais o mais comum, cansaço, né? Então, começa a ficar cansado, começa a ficar com excesso de sono durante o dia, pode estar com um pouquinho de perda de peso, desanimado. Muitas vezes eu recebo muitos pacientes com sintomas depressivos no consultório, e aí a gente vai estudar melhor, não fecha para uma depressão tradicional,
E ao examinar o paciente, olha as mucosas, olha a parte vermelha que está, né, embaixo aqui da nossa pálpebra inferior, para a gente poder analisar como é que está o padrão de cor desse paciente. A gente vê o indivíduo descorado, faz o exame e pimba, tá lá, né? O indivíduo está com anemia. Então é interessante a gente saber que a anemia ela cursa com esses sintomas um pouco vagos, cansaço, fraqueza, mal-estar, excesso de sono, né? E de novo, muitos pacientes confundem a obesidade com a impossibilidade de ter anemia. Não, gente, é muito comum. O indivíduo está, inclusive, obeso, muitas vezes até mesmo com insuficiência renal e anêmico. O peso não é sinônimo de não ter anemia. Muitas vezes eu recebo, não, essa pessoa é impossível de ter anemia, porque olha só, ela está muito bem nutrida, ela está gorda, ela está obesa, os termos leigos que os pacientes trazem aqui, né? Como as pessoas acreditam que os magros não têm colesterol. Exatamente. Às vezes os pacientes dizem, não, esse cara é impossível estar diabético, é impossível ter colesterol, triglicerídeo alto, olha, o cara é magro, o cara é esportista. Isso não é, gente, um fator excludente. Então, são coisas completamente separadas. O indivíduo pode ser obeso, ele pode estar acima do peso, ele pode estar anêmico também, tá? Então, isso a gente tem que ter bastante cautela e cuidado para não misturar as coisas. Obesidade faz alusão ao peso, né? Ao índice de massa corporal. A anemia faz alusão à quantidade de hemácias ou de hemoglobina que estão lá dentro desse sangue, né? Então é interessante a gente saber que nessas situações de anemia, depois que os sintomas se instalam, a gente precisa tomar uma atitude bastante enérgica, ir à busca da causa, porque esses sintomas já se instalam tarde. E dentre as causas possíveis, a gente tem falência dos rins, a insuficiência renal crônica sintetiza menos eritropoetina, que é um estimulador da síntese de sangue na medula óssea. A gente tem as perdas de sangue, como a gente já comentou ali, menstruação em excesso, perda de sangue oculto nas fezes. Muitas vezes os pacientes acima de 50 anos de idade chegam com anemia no consultório e eles têm, na verdade, um tumor de intestino oculto que não está causando sintoma nenhum. E é daí a recomendação que temos de rastreio a partir de a última década de colonoscopia, que é aquela filmagem do intestino interna a cada, no mínimo, 10 anos após os 50 anos de idade. Isso não é só para os pacientes de risco, é para todos. Assim como a mamografia a mulher precisa fazer, o preventivo a mulher precisa fazer, o exame de próstata o homem precisa fazer, a colonoscopia após os 50 anos, a cada 10 anos, todos nós necessitamos fazer, homens e mulheres, para rastreio de câncer oculto de intestino que cursa com anemia, em grande parte das vezes uma anemia sutil e leve que muitas vezes é desapercebida. Outra causa frequente de anemia é hemorroidas com perda de sangue, aí o indivíduo consegue perceber com mais facilidade porque esse sangue é visto no papel higiênico ou no vaso sanitário, né? E a gente ainda tem as ingestas precárias, aqueles indivíduos então vegetarianos, por exemplo, que também comem menos carne, então muitas vezes são desapropriados de orientações adequadas para comer ferro em outros alimentos, acabam adquirindo algumas carências alimentares e a gente tem que tomar bastante cuidado com elas, Rog. Tem um ponto, porque o senhor falou da questão dos sintomas e tal, fraqueza, isso, aquilo, mas tem um ponto que deve ser observado, não, peraí, aconteceu isso aqui já é um indício que eu tenho que buscar ali Perfeito, assim, ó, tem sinais de alerta, que são esses que a gente falou, olha, fraqueza, cansaço, né, mal-estar, sono em excesso. Agora, alguns sinais de alarme mais intensos, gente. Se sangue de alto volume foi visto nas suas fezes ou o senhor vomitou sangue, isso é um sinônimo de ir à emergência imediatamente, tá? Se você está levantando e tendo desmaios ou pré-síncope, ou seja, nós estamos com o nível de hemoglobina muito baixo, porque assim que eu levanto o sangue e desce para a perna, eu já não consigo parar em pé, né? Outra situação deveras importante é se o indivíduo parou de comer e está extremamente embotado, ou seja, não tem energia mais para tocar a situação em diante. Se o indivíduo começou com taquicardia, ou seja, a frequência cardíaca aumentou de 100, ou seja, o coração está tendo um estresse para poder compensar a falta de sangue, outro sinal de alarme, né? Se a pressão está abaixo de 10/6 ou 100/60, outro sinal de alarme, ou seja, a hipotensão associada à anemia. Então, isso tudo traduz o quê? Necessidade de ida à emergência. Aí já não é mais a busca de um profissional ambulatorialmente já chegou eletivo. Num nível de atenção... Chegou num nível que precisa muitas vezes a chamada transfusão, né? Que é o contrário da sangria. Daí, né? Então, veja como tem uma lógica bem clássica, né? Excesso de sangue causado por um acúmulo de sangue secundário a alguma doença, como é a hemocromatose, a polissemia vera, isso a gente tira sangue, porque é excesso de sangue.
A falta de sangue, que é a anemia, a gente, quando em uma situação enérgica ou muito grave, a gente tem que repor sangue com transfusão. E é justamente por isso, gente, que a gente precisa saber o tipo de sangue dos indivíduos, O positivo, O negativo, AB, AB, justamente para ver o perfil de compatibilidade, porque os estoques de sangue precisam existir para quê? Para esse indivíduo que chega na emergência grave. Às vezes é com algum ferimento, às vezes é de novo com um quadro anêmico, às vezes é com um ferimento por arma branca, às vezes é por uma menstruação excessiva, ou por um tumor intestinal, ou por um tumor de útero em que há um sangramento vaginal na mulher. Então, todas essas, ou o indivíduo cirrótico que está com varizes de esôfago vomitando sangue. Então, tudo isso, gente, a gente está sempre à pronta entrega. É por isso também que todos nós temos o compromisso de sabermos o nosso tipo de sangue, independente da nossa crença, não é porque eu sou testemunho de Jeová que eu não tenho que saber o meu tipo de sangue, né? Então, independente da crença religiosa, a gente precisa ter esse compromisso conosco e com os outros, né? Porque alguns precisam de doações, esse cara que precisa de doações muitas vezes pode ser nós mesmos numa situação desagradável, como um acidente de trânsito, ou outros sinais que podem dar anemia por algum sangramento interno. Então, lembrar desta situação. E eu gosto ainda de enfatizar, gente, de novo, né? Mais uma vez, isso pode ser pauta de outros programas aí, que o sangue não é só o vermelho do sangue, de novo, né? Falando de novo essa situação. O sangue tem a nossa imunidade, que as células são brancas, elas não são vermelhas, só que elas estão em extrema baixa quantidade, comparativamente às vermelhas, a gente não as enxerga. Então, tomar cuidado com isso. O excesso de células brancas indica ou uma infecção ou até mesmo algum tumor, como é o caso das leucemias, né? A falta de células brancas pode indicar uma imunidade deficitária, como é o caso de algumas doenças que atacam a imunidade, como é o caso do HIV, como é o caso da mielodisplasia, como é o caso de algumas doenças que atacam a medula óssea, como é a tuberculose, como é algumas doenças que se infiltram, a sarcoidose óssea e tudo mais que pode se infiltrar na medula óssea que produz as nossas células de defesa. E a carência das plaquetas, que é menos de 150 mil plaquetas, cursa ROG com sangramentos facilitados e de repetição, dando anemia secundária. Né? Então, aquele indivíduo, gente, que começa a sangrar a gengiva quando escova o dente, isso não é normal, né? Estar escovando o dente e sangrar a gengiva, esse indivíduo tem que tomar cautela. Aquele indivíduo que não toma S, não toma clopidogrel, mas começa a ficar com manchas na pele de repetição, pequenas manchinhas de hematomas, né? Se encosta na mesa, sangra. Apoiou o cotovelo, tá lá um hematoma, né? Escovou a gengiva, começou a sangrar. Mexeu no canto da boca, na comissura labial, o lábio rachou, começou a sangrar. Saiu sangue do nariz. Gente, isso não é normal de repetição, a gente tem que tomar uma cautela que pode ser plaquetas baixas e, de novo, procurar ajuda e saber o real motivo, né, desta situação, Roque. Vamos agora às questões aqui do nosso público aqui, doutor. A Maria Helena, ela coloca aqui, ela quer saber causa das câimbras, se isso está ligado ou não. O que a gente a carência de potássio é uma grande fonte de câimbras, tá? Agora, câimbras é um termo muito amplo, gente. Pode ir desde doença de Parkinson causando câimbras, desencapamento da bainha de mielina dos nervos, que a gente chama de polineuropatia, uso medicamentoso, uso de diuréticos, então fraqueza muscular, então são várias as desordens, tá certo? E a anemia é uma delas, mas não a única, né? Então, câimbras não são comuns, e a gente não pode interpretar câimbras assim como um sinal, desde que sejam rotineiras, normal. A câimbra esporádica por fraqueza muscular, tudo bem, né? Agora, uma câimbra que se repete todas as noites, isso precisa de investigação, e são N os motivos, ou seja, múltiplos os motivos, e a gente precisa ir atrás deles numa consulta pormenorizada aí, Sandra, tá? Aqui a Maria Santos, ela coloca que ela tem um sobrinho de 15 anos, segundo ela, tem excesso de insulina, toma antibiótico, tem questão de tumores embaixo do braço e tal, A hiperinsulinemia, gente, ela pode ser tanto secundária, quando o indivíduo é obeso e aí tem uma hiperinsulinemia para compensar num contexto de pré-diabetes, ou ela pode ser primária, numa secreção inapropriada pancreática de
insulina. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque essa secreção primária ela pode ser de origem tumoral ou pancreática, enquanto a secundária ela é geralmente ocasionada por obesidade, maus hábitos alimentares, acúmulo então de insulina numa tentativa de preservar o indivíduo do diabetes. E aí sim começam a se formar acrocórdons, que são alguns tumores embaixo da axila, que a gente chama de algumas verrugas locais ali, que são um sinal de hiperinsulinemia. E também o pescoço, ou até mesmo embaixo das axilas, começa a ficar enegrecido, escurecido. A gente chama isso de acantose. Então é um marcador, né, que a gente precisa estar bem a par, justamente para saber se ela é primária ou ela é secundária, para o melhor tratamento. Se for primária, a gente precisa saber de onde é esse tumor. E se for secundária, a gente precisa tratar o contexto obesidade e pré-diabetes. O Albino Vargas, que ele e a esposa estão sempre nos acompanhando aqui, ele disse que ele tem muita ferritina. A esposa dele já é o contrário, ela fez bariátrica, voltou a ganhar peso e está com anemia profunda. Veja só, né? O que a gente estava falando antes, olha só, fez bariátrica, perdeu peso, mas voltou a ganhar peso e está anêmica, né? Por que essa anemia da nossa querida paciente, da nossa ouvinte aí? Porque ela tirou um pedaço de intestino, ela desviou o trânsito intestinal, então apesar de ela comer uma dieta balanceada agora, já que ela já emagreceu e não precisa emagrecer mais, o organismo não está conseguindo absorver tudo pelo desvio. Da boca ao ânus existem 9 metros de trajeto, tá? Então, com certeza ela fez um desvio significativo e é por isso que depois de uma cirurgia bariátrica a gente tem que repor vitaminas, inclusive ferro, né? Como são alguns compostos que tem na farmácia. Ele, por excesso de ferritina, tem que saber o motivo, né? Se é por obesidade, se é por alguma síndrome inflamatória outra, se é por algum reumatismo ou se é por alguma doença rara que precisa de sangria. Mas não é, de novo, ferritina sinônimo de sangria, gente, tá? A Eliane Marcel coloca que tem plaquetas altas e a Cristina, ela fala quais os sintomas das plaquetas baixas e qual o tratamento. As plaquetas altas a gente chama de trombocitose, que foi a nossa primeira ouvinte que tu citasse ali, né? A trombocitose, ela pode ser chamada trombocitose essencial, em que há um aumento das plaquetas tradicionais circulantes, e isso causa o contrário da nossa outra paciente que tem falta de plaquetas. Então, o aumento das plaquetas, principalmente acima de 1000, a gente corre um risco de quê, gente? De tromboses. Então, as tromboses, elas podem ser em vários órgãos, desde as pernas, na barriga, na cabeça. Então, se é nas pernas, a gente vai ver aquela perna inchada, trombótica, dolorida. Se for na cabeça, a gente pode ter dor de cabeça, pulsação, mal-estar, náuseas e vômito. Se for no intestino, inchaço abdominal, dor e assim sucessivamente. Então, a trombocitose, que é o aumento das plaquetas, é uma doença também bem incomum, bem rara, mas existente. Temos terapia para isso, medicações, e a gente tem que objetivamente fazer um acompanhamento pormenorizado. Com relação a outra paciente que tem plaquetas baixas, que aí sim é muito mais comum, que a gente chama então de trombocitopenia, né? Essa é uma situação que dá aqueles sintomas que eu acabei de citar. Então, quando as plaquetas baixam, principalmente abaixo de 50 mil, né? O normal é até 150 mil, né? Agora, quando baixa de 50, que daí é uma carência bem maior, né? Um terço do mínimo adequado, então a gente pode ter nariz sangrante com facilidade, gengiva sangrante, a manipulação com o creme dental e com a pasta, com a escova dental, sangramento de repetição intestinal no papel higiênico, se encostar em alguns móveis e ter alguns hematomas. Então isso tudo é um sinalzinho de alarme. Opa, preste atenção. E sempre lembrar que se a gente tiver uma infecção, uma febre ou um contexto novo infeccioso e ter plaquetas baixas, as plaquetas podem baixar abruptamente, aí sim a gente necessitar transfusão de plaquetas. Então, fica a dica, né, gente? Alguns sinais de alarme, assim, pra gente poder encerrar com chave de ouro, assim. Ter cansaço de repetição e estar descorado, é muito provável que você esteja anêmico. Procure ajuda, certo? Ao mesmo tempo que uma vermelhidão na pele muito grande, né? Um escurecimento da pele muito importante e mucosas excessivamente coradas, pode ser excesso de sangue e uma doença que precise, enfim, investigar para a gente chegar a par da conclusão. Quando a gente está tendo infecções de repetição muito frequentes, sem uma causa aparente, é importante a gente avaliar se não está com déficit da imunidade, como é o caso, por exemplo, de algumas infecções crônicas, como a tuberculose, ou de algumas inflamações crônicas, como a sarcoidose, certo? Ao mesmo tempo que, se os nossos exames de sangue acusam um aumento excessivo das células brancas, a gente pode estar com leucemia, então temos que ter esse controle também. Ter trombose sempre merece uma investigação. Será que não estou com as plaquetas demais? Será que eu não tenho algum distúrbio de hipercoagulabilidade? Então, fique atento. Ao mesmo tempo que sangrar com
a pequenos acidentes de baixa energia, coçar o nariz, né? Ou mesmo mastigar alguns alimentos duros, ter sangramento gengival ou sangramento nas fezes, nunca pode ser interpretado como normal e a gente tem que ir atrás da causa disso. Então, de novo, os distúrbios do sangue podem ser ou para mais ou para menos e a gente tem que estar muito atento a eles porque eles podem sim levar ao óbito desses pacientes. Para fechar, uma dúvida que me surgiu agora. Tem algum componente de hereditariedade genética nisso, doutor? Com certeza. Então, a hereditariedade existe, tá? Ela existe principalmente para esse contexto de hiperferritinemia, né? Do aumento de ferritina, existe hereditariedade para isso. Existe hereditariedade para as leucemias, que aí serão um excesso tóxico e cancerígeno das células de defesa do nosso sangue, né? E existe uma certa hereditariedade, principalmente para os reumatismos circulatórios, que a gente chama de HLA mediados, dando anemia em alguns pacientes sem perda de ferro. Então, existe uma certa hereditariedade, mas eu vou te dizer, Rog, que o fator primordial não é o hereditário nos transtornos hematológicos, ou seja, do sangue. A maciça maioria das desordens hematológicas, elas têm um componente comportamental, dietético e idiopático. Idiopático quer dizer assim, ao acaso, né? Então, a origem hereditária existe, né? Para algumas doenças, também para hemocromatose, mas não é a que domina o cenário clínico. O que domina realmente é o nosso comportamento, os nossos check-ups, às vezes muito desatualizados, e aí a gente deixa as doenças avançarem sem a gente tomar uma precaução antecipada, certo? Então, temos que tomar muita atenção, porque sangue é algo muito importante. E eu vou te dizer que se traduz com muita coisa, desde sintomas cardíacos e sintomas neurológicos, sintomas intestinais. A doença pode estar no sangue, dando repercussões em múltiplos órgãos. É isso aí, doutor. Vou agradecer mais uma vez a sua participação. Nós seguimos acompanhando, porque saúde é fundamental para todos. E na próxima sexta vamos tratar de um novo tema importante para a nossa comunidade. Com certeza. Queridos, bom carnaval a todos, né? Vamos com moderação, mas aproveitem, a felicidade está aí para ser curtida mesmo, né? Um grande e forte abraço a todos. Doutor Norberto. 9